Olá, meu nome é Kenner Quintão Castro, eu sou acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e estarei apresentando o trabalho intitulado Análise ultrassonográfica do diâmetro da veia cava inferior em pacientes traumatizados. O trabalho também foi feito pelos acadêmicos Gabriela Campos de Paiva, Maria Luísa Lima de Castro, Maria Eduarda Bassotto Pereira, Júlia Berturran Rossi. E fui orientado pelo professor Vinícius Neves Marcos. A ineficiência do sistema circulatório e da perfusão de tecidos associados a casos de hemorragia chamam a atenção para cenários de choque hipovolêmico, ou seja, o volume de sangue ou de fluidos no corpo é insuficiente para manter uma perfusão adequada dos tecidos e órgãos no caso de pacientes traumatizados. Na emergência, a avaliação focada com ultrassonografia para trauma, também conhecida como FAST, mostra-se útil na identificação de líquidos abdominais e pericárdico. Porém, a situação hemodinâmica do paciente permanece nebulosa, incerta. Nesse contexto, a avaliação da veia cava inferior por ultrassom surge como uma técnica simples, rápida e não invasiva que poderia indicar o volume intravascular do vaso, que se contrai e distende com as alterações hemodinâmicas do paciente. O seguinte trabalho tem o objetivo de avaliar a aplicabilidade da correlação entre o ultrassom da veia cava inferior e o volume de sangue circulante em situações de trauma a partir das literaturas mais recentes encontradas em algumas bases de dados. O trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, Portal BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e Cielo. Foram utilizados os descritores Ultrasonography, vena cava inferior, trauma, choque e o operador booleano-AND, que faz o refinamento da busca a partir da inserção dos descritores, e foram encontrados 21 artigos. Após a aplicação dos filtros, foram escolhidos 3, publicados nos últimos 10 anos, que atendessem ao recorte da pergunta de pesquisa. Após a aplicação da metodologia, os estudos analisados mostraram que a ecografia poderia ser um indicador sensível e específico de pacientes que expressam ou poderiam expressar choque hipovolêmico, além de poder auxiliar no monitoramento da perda sanguínea. Sob essa perspectiva, o diâmetro da veia cava inferior e o índice de colapsibilidade da veia cava inferior relacionavam-se ao fluxo sanguíneo e a definição deles auxiliaria a determinação da conduta diante do trauma. Assim, uma colapsibilidade aumentada, maior que 38,6%, indicaria uma maior responsividade a uma terapêutica de reposição de fluidos, enquanto uma redução dela, menor que 28,5%, principalmente após a primeira hora, exige uma abordagem distinta, pois não há melhora expressiva com a adoção da estratégia anterior, que seria a reposição de fluidos. Entretanto, alguns estudos apontaram uma desassociação entre o índice de colapsibilidade da veia cava inferior como preditor de choque ou indicador de fluido-responsividade, que o paciente responderia à reposição de fluidos, especialmente numa população heterogênea e numa análise estática do colapso da veia cava inferior. Existem várias razões potenciais para essa falta de associação, incluindo a depressão crônica de volume, que é uma redução persistente e prolongada de líquidos, causada por uma ingestão oral inadequada ou uso de diuréticos. A compensação fisiológica adequada, a variação respiratória no momento da captura da imagem, visto que na inspiração tem-se uma diminuição da pressão intratorácica, aumento do retorno venoso e redução do diâmetro da veia cava inferior, e na expiração, um aumento da pressão intratorácica, um menor retorno venoso e uma consequente dilatação da veia cava inferior, e uma vasoconstrição compensatória. Por fim, pode-se concluir que a avaliação ultrassonográfica do diâmetro da veia cava inferior revelou possível utilidade no manejo do choque hipovolêmico em casos de trauma, segundo alguns trabalhos relevantes, embora mais estudos sejam necessários para confirmar a real importância e necessidade da adição dessa medição à avaliação focada com ultrassonografia para trauma, o FAST.